dia, tudo bem? Então, postei aí na plataforma pedindo para vocês darem uma lida na apostila do segundo bimestre do sétimo ano, aula 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professora, mas é muita coisa para ler, né? Mas, por outro lado, são temas que um vai complementar o outro. Então, leiam com calma, vão lendo aos pouquinhos, né, prestando atenção, porque um conteúdo está relacionado ao outro. E para a gente adiantar um pouquinho essa nossa revisão do ano anterior, é legal vocês fazerem essa leitura desses temas. Na aula 1, está falando aí dos ideários protestantes, né? Vocês devem lembrar do ano passado, se vocês tiveram um professor de história, vocês estudaram a reforma protestante, né? O movimento que vai romper com a unidade do cristianismo, que na época era todo concentrado pela Igreja Católica. Então esse movimento vai se organizar em torno das pessoas que vão protestar em função de não concordar com determinadas práticas da igreja, né? Por isso se usa esse termo protestante, é o ato de protestar contra algo que eu acho que está errado. Então várias pessoas vão começar a se organizar em função disso, e aí a gente tem um monge católico chamado Martinho Lutero, que vai ser influenciado por essas pessoas, esses questionadores que já existiam, e vai também criticar as práticas da Igreja Católica, principalmente a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? A venda do perdão. Se você cometia um pecado muito grave, você ofertava, entre aspas, né, algo para a igreja e a igreja te concedia o perdão. Isso durou bastante tempo, até porque durante todo o período da Idade Média, vocês devem ter estudado isso, a Igreja Católica era muito poderosa, recebia muitas terras de doação e com isso se enriqueceu muito e controlava todos os saberes. Somente as pessoas da igreja, os monges, o clero, os padres, os bispos sabiam ler e por isso eles interpretavam, né, a Bíblia e passavam para o povo. O povo em si não sabia ler, até porque a Bíblia estava escrita nas línguas que eles chamam de clássicas, o latim e o grego. Somente depois da reforma é que a Bíblia passa a ser traduzida e escrita em outras línguas, né? Então, muitos religiosos não tinham acesso diretamente ao que estava escrito na Bíblia. Então, Lutero vai fixar suas ideias lá, as famosas 95 teses, na catedral, né, do castelo de Wittenberg, e a partir dali todo um movimento de contestação se organiza contra as práticas irregulares da Igreja Católica. Somado a isso, né, outros religiosos, outras pessoas também vão se juntar a Lutero e também vão questionar a igreja, né? Junto a ele, Calvino, João Calvino, um teólogo religioso francês, e também o rei Henrique VIII da Inglaterra. Calvino vai lá na França criar a igreja calvinista, uma das primeiras igrejas protestantes, né? A gente vai ter a luterana, criada por Lutero, vamos ter a calvinista, criada por João Calvino, na França, que vai dizer que as pessoas, elas já nascem predestinadas à salvação. Então, todos os que vão ser salvos, eles já são predestinados desde o seu nascimento. E isso discorda do que a Igreja Católica fala, que você pode ser salvo se você tiver fé e praticar boas obras, né? Ele vai pregar uma outra forma de pensar a ideia da salvação. Na Inglaterra, a religião que surge lá nesse momento é a Igreja Anglicana, muito parecida com a Igreja Católica, todas as doutrinas, os dogmas, o ato de celebrar também muito semelhante. A diferença é que o rei
Henrique VIII, ele era casado e ele queria casar-se novamente. Lembram disso? Queria casar novamente, a Igreja Católica não permitia, porque se você casa uma vez na igreja, né, uma igreja cristã, hoje em dia, seja católica ou evangélica, esse casamento está ligado ao céu, ao sagrado, então você não pode desfazê-lo assim, casar novamente. E o rei Henrique VIII queria casar novamente, a igreja não permitiu. Então, aproveitando-se do momento de reforma, ele vai romper com a Igreja Católica e vai criar a Igreja Anglicana e tornar-se o chefe supremo da Igreja Anglicana e, claro, aprovar o seu casamento com Ana Bolena, uma outra moça que torna-se rainha, né? E com isso rompe com a Igreja Católica que já existia. Passa todo o povo inglês passa a seguir, ser obrigado a seguir a igreja anglicana. Na Alemanha, como eu já falei para vocês, lá a Alemanha era bem diferente do que a gente conhece hoje, né, em extensão territorial. Lá Martinho Lutero vai organizar a igreja luterana. A maioria dos reinos católicos que seguiam a Igreja Católica vão aderir às práticas da Igreja Luterana e vão questionar as ações também da Igreja Católica e com isso romper com a Igreja Católica. Bom, a Contra-Reforma, que já é a aula 3, né, a terceira aula. O que é a Contra-Reforma? A Contra-Reforma é o que a Igreja Católica vai fazer, claro, para não perder os seus fiéis. Já que estava acontecendo essas reformas pelo mundo, e ela vai se posicionar porque ela também não quer perder fiéis. Então, esse movimento é chamado de Contra-Reforma ou Contra-Reforma Católica. O que ela vai dizer? Ela vai reafirmar suas práticas, né? A salvação vem através da fé, através das boas obras. Vai instituir, após no Concílio de Trento, uma grande reunião dos clérigos, né, dos religiosos, dos padres e dos bispos, vai instituir ali os dogmas da igreja, vai criar a ordem jesuíta, vai criar o Tribunal do Santo Ofício, né, para vigiar as práticas dos seus seguidores, né, vigiar as práticas erradas que os padres cometiam e que os católicos cometiam na época. Então, os tribunais da Inquisição, que vão mandar muitas pessoas para a fogueira, né, quem praticasse algo que fosse não correto segundo a prática católica, considerado bruxa, feitiço ou magia, iria para a fogueira, né? Vai criar um índice de livros proibidos para católicos, os católicos não poderiam ler. Então, ela tenta se reestruturar, se reformular de fato, para poder não perder os seus fiéis. Bom, quais os efeitos desse processo, né, de reforma protestante, de contra-reforma, principalmente porque a gente está naquela passagem ali do mundo medieval para o mundo moderno, né? Várias coisas estão acontecendo. Entre eles, a expansão marítima, que a gente já falou, as ideias do Renascimento, que vocês já leram, né? O Tratado de Tordesilhas, que vai ali dividir o mundo com Portugal e Espanha. Então, muitas coisas estão acontecendo. E essas reformas no setor, vamos chamar assim, religioso, no aspecto religioso, vai possibilitar que as navegações aconteçam, vai abrir novos caminhos para a ciência, né? A valorização do homem pelo Renascimento, a ideia de que o homem também tem que ser valorizado, né? Que não é somente Deus, mas eu tenho que ter Deus e tenho que também ter o homem, o teocentrismo, o antropocentrismo, que vocês já leram também. Então, vai possibilitar um maior desenvolvimento das ciências e, com isso, o desenvolvimento das navegações, das tecnologias ligadas à questão da navegação,
o povo europeu, tanto portugueses quanto espanhóis, chegando aqui no Novo Mundo, que é a América, em 1492, com a viagem de Colombo. Depois tantas outras viagens, né, até chegar na viagem de Pedro Álvares Cabral, aqui na América Portuguesa, que vai ser o nosso futuro Brasil. Então, esse processo de conquista vai ser possibilitado em função desse desenvolvimento das ciências, mas também essa reforma e a contra-reforma vão possibilitar a catequização dos novos povos que são encontrados tanto na América Portuguesa, na América Espanhola, quanto também no continente africano, né? E aí, desse processo de contra-reforma católica, surge a Companhia de Jesus, as missões jesuíticas, que vão ser responsáveis por catequizar esses índios que são encontrados aqui no Novo Mundo, na América, e também por catequizar na costa africana outros povos. Então, isso é muito importante, né? As missões jesuítas, o que são as missões? São como que eu vou dizer, as empreitadas, né, feitas pela ordem jesuítica no intuito de entrar no território recém-descoberto e catequizar esses índios que eram vistos como selvagens, como pessoas que não tinham ensinamentos religiosos, que não acreditavam em Deus. E com isso o catolicismo, assim como também as novas religiões protestantes, vão conseguir novos adeptos, né? Novas pessoas vão aderir a essas religiões, tá bom? E aí o texto vem falando um pouquinho aqui das missões jesuíticas, da Companhia de Jesus, né? O seu trabalho na América e no Brasil, com esse processo de catequização que, por outro lado, colaborou até para a escravização dos indígenas, e na medida que eles ficam mais em contato, né, com os europeus, eles tornam-se mais vulneráveis e com isso podem ser escravizados. Então leiam com calma essas informações, que eu vou postar exercícios. E na semana que vem também a gente vai fazer uma provinha online aí na plataforma, eu vou postar, que vai ser a nossa nota somada ao teste que a gente já fez, somada às atividades que vocês mandaram. Tudo isso vai somar a nossa nota desse primeiro bimestre, tá bom? Espero que vocês estejam bem e até a próxima.